Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos às aulas de Química Inorgânica. Continuaremos com a teoria dos orbitais moleculares, hoje abordando a construção dos diagramas de orbitais moleculares para moléculas heteronucleares. A diferença dos diagramas de orbitais para moléculas homonucleares em relação às heteronucleares é que nas homonucleares, como nós vimos, as energias dos orbitais atômicos que constituirão os orbitais moleculares, eles são exatamente iguais. Então, são moléculas apolares, onde a densidade eletrônica está igualmente distribuída nos átomos na molécula, ao constituírem os orbitais moleculares. Para as moléculas heteronucleares, que são polares, essa distribuição da densidade eletrônica nos orbitais moleculares formados serão diferentes. Então, os orbitais atômicos que darão origem aos orbitais moleculares participarão com contribuições diferentes para a formação desses orbitais. Então, cada contribuição do átomo ligante são diferentes, ou seja, nós tivermos dois átomos A e B, onde cada contribuição virá para cada orbital atômico com simetria adequada, ou seja, esses átomos eles se combinarão, esses orbitais atômicos dos elementos se combinarão, desde que possuam simetria e energia similares. Aqui eu tenho a soma dos orbitais atômicos, ou seja, com contribuições diferentes, esse C quer dizer contribuições diferentes. Então aqui nós vemos um diagrama onde eu tenho um orbital atômico do átomo A e o orbital atômico do átomo B. E observa-se que há uma diferença de energia entre eles, dada principalmente pela carga nuclear efetiva diferente que esses átomos, então, possuem. Então, aqueles átomos que têm uma maior carga nuclear efetiva, há uma atração maior do núcleo por essa nuvem eletrônica, por essa densidade eletrônica no qual contém os elétrons, e, portanto, há um abaixamento da sua energia em relação àqueles átomos que possuem carga nuclear efetiva maior. Nós podemos também relacionar com a eletronegatividade, ou seja, elementos que apresentam eletronegatividade maior tendem a abaixar a sua energia em relação àqueles que têm eletronegatividade menor. É o que nós vemos aqui. Vejam que o átomo B ele possui uma quantidade de energia em relação ao átomo A. Há uma diminuição de energia em relação à maior carga nuclear efetiva. Então, os átomos aí distintos, ou seja, diferentes, eles apresentam carga nuclear efetiva, no caso aí maior, ou seja, o átomo B tem uma carga nuclear efetiva maior do que o A. Então, a contribuição do átomo B será maior para a formação desse orbital molecular ligante, ou seja, os orbitais moleculares formados pela sobreposição, pela combinação linear desses dois orbitais com energias diferentes, nos orbitais ligantes terão a maior contribuição do átomo que tiver maior carga nuclear efetiva, enquanto que o orbital formado antiligante tem uma contribuição maior do átomo que tiver uma menor carga nuclear efetiva, ou seja, em termos de energia eles estão mais próximos, portanto, a densidade eletrônica desse orbital molecular estará mais deslocada em função em torno desse átomo que contribuiu de forma mais efetiva. Então, nesse caso, os orbitais antiligantes terão a maior contribuição dos átomos que possuírem menor eletronegatividade. Então, a maior densidade de probabilidade ele recai então sobre o átomo B, ou seja, a densidade eletrônica está deslocada para esse átomo, então a probabilidade de se encontrar o elétron nesse orbital atômico estará mais concentrada no átomo B, ou seja, no átomo que tiver uma maior carga nuclear efetiva. Ok? Então, esses orbitais moleculares terão um maior caráter do átomo B do que do átomo A. E isso vai se refletir por todos os orbitais moleculares construídos no diagrama. Bom, então nós podemos montar um diagrama dos orbitais moleculares, iniciando pela combinação linear desses orbitais. Agora, até então, nas aulas anteriores, nós vimos que a combinação linear dos orbitais seria frontal, ou seja, essas ligações seriam do tipo sigma, onde a interferência da onda seria construtiva no sentido de formar, se fosse em fase,
formaria o ligante, e se fosse fora de fase, ocorreria a formação do antiligante, isso de forma frontal, ou seja, no eixo que une as regiões internucleares dos dois átomos. Agora, com a participação dos orbitais p, ocorre, além das ligações do tipo sigma, que ocorre a combinação frontal de orbitais do tipo p com orbitais s, ocorre também a interação de orbitais P, o Px e o Py para compor os orbitais do tipo sigma, agora não de forma frontal, mas de forma lateral. E é isso que nós vamos ver agora, esses tipos de combinações e as possibilidades de combinações. Então nós vemos aqui a combinação de um orbital 1s com um orbital 2pz. Então observa-se que esse acoplamento, ou seja, essa combinação, ela é frontal. Isso formaria o orbital, nesse caso aqui, o antiligante. O antiligante onde a interferência da onda, nesse caso, está fora de fase, ou seja, uma fase positiva, suponhamos aqui que o hidrogênio seja positivo, e com o lóbulo negativo do átomo de peso do subnível P. Então, do flúor, nesse caso, nós teremos, então, a formação do orbital antiligante, onde existem regiões nodais, ou seja, duas regiões nodais. Uma advinda dos orbitais, dos próprios orbitais, e outra após a formação do antiligante. Se essa soma dessas ondas for construtiva, ou seja, essa interferência for construtiva, ocorre a formação do orbital sigma ligante, onde a densidade eletrônica ela se concentra mais em torno desse átomo em si, que tiver a menor carga nuclear efetiva. Então, essas combinações elas são efetivas. Também há combinações em que não há a interação e, portanto, não formam os orbitais ligantes nem antiligantes. É o caso que nós vemos aqui. Se essa mesma aproximação ela ocorrer nessa região lateral dos orbitais aqui, nesse caso aqui o orbital P e o orbital S, observe que parte da densidade eletrônica desse orbital S está numa fase e a outra parte está na outra fase. Nesse caso, não há uma formação efetiva de orbitais moleculares, porque uma parte de uma fase cancela a outra, então nesse caso não há uma interação construtiva para a formação dos orbitais moleculares. Posto isso, nós iremos partir para a montagem em si dos orbitais e o entendimento desses diagramas de orbitais moleculares. Então nós começamos com uma molécula, o fluoreto de lítio, que é uma molécula altamente polar, ou seja, tipo iônica, onde nós vemos aqui a formação e a participação dos orbitais para compor esses orbitais moleculares, tendo em vista que há uma grande diferença de energia entre esses orbitais do lítio e do flúor, a ponto de o lítio perder esse elétron, ou seja, perder o domínio de elétrons da sua eletrosfera para o flúor, dada a sua alta eletronegatividade em função quando comparada com o lítio. Nesse caso, nós teremos uma ligação iônica, mas sabemos que qualquer ligação iônica há um mínimo de participação, há um mínimo de caráter covalente. E a teoria do orbital molecular também mostra esse caráter covalente. Aqui nós vemos, então, os orbitais do lítio e os orbitais, então, do flúor para compor esses orbitais moleculares. Como a diferença de eletronegatividade é muito alta para o orbital 2s do flúor, esse é a diferença que nós falamos em relação ao orbital 2s do flúor e o orbital 2s do lítio. Muito alta a diferença. Então, o do lítio é menos 5,4 eletronvolts, enquanto que a 2s do flúor é mais do que 40 eletronvolts. Então, nesse caso, não há uma interação entre eles e esse orbital ele é tipicamente do flúor. É tanto que a densidade eletrônica, nós podemos ver aqui, ela está concentrada sobre o átomo de flúor. Por quê? Porque não há uma interação, ou se houver interação, é irrisória, então não contribui de forma significativa para formar esse orbital molecular também do tipo sigma, uma vez que o par de elétrons, ou seja, a densidade eletrônica, ela se concentra sobre o átomo de flúor, onde não há participação nenhuma do orbital 2s para formar esse orbital. Então, nós dizemos então que esse
orbital molecular, ele é não ligante. Bom, se nós observarmos então, ocorre a interação do orbital 2s do flúor com o orbital 2pz do flúor. Né? Isso forma dois novos orbitais moleculares, um ligante e o outro antiligante. É justamente nesse orbital onde ocorre o caráter covalente da molécula. E é bom lembrar aqui e verificar que no perfil dos orbitais, observe que essa nuvem eletrônica ela está concentrada sobre o átomo de flúor. Isso exalta a ligação, ou seja, a densidade eletrônica está concentrada completamente sobre o átomo mais eletronegativo, ou seja, o que está sob o domínio do par eletrônico, ou seja, esse par eletrônico que formaria a ligação está completamente deslocada para o átomo mais eletronegativo. Como os dois outros orbitais P não há simetria adequada com relação ao átomo de lítio, eles são também dois orbitais moleculares, mas agora não ligantes. E se observa que o orbital antiligante há uma diferença grande de energia, onde a maior contribuição para a formação desse orbital ele deve-se ao átomo de lítio, é o que nós vemos aqui, a densidade eletrônica. Lembrando que esses orbitais antiligantes eles não favorecem a formação da ligação, portanto, a maior contribuição para formar esses orbitais vem do lítio, onde há uma grande deficiência de elétron, uma vez que esse elétron que está no orbital 2s ele está fora do seu domínio, ou seja, o domínio pertence exclusivamente ao flúor. Ou seja, então os orbitais antiligantes eles não contribuem para a formação da ligação, ou seja, ele desestabiliza a ligação. Nós temos outro exemplo aqui, que é o ácido fluorídrico, ou o HF. Então, nós vemos então, que essa molécula é uma molécula do tipo polar, heteronuclear, onde eu tenho dois átomos diferentes, e a participação dos orbitais também é diferente. Então, eu tenho no lado direito, eu tenho os orbitais oriundos do hidrogênio, orbital 1s, e do lado direito eu tenho os orbitais atômicos do flúor. E nós observamos então, mais uma vez, como a diferença de energia entre os orbitais 1s e 1s do hidrogênio e 2s do flúor é muito alta. Nós observamos que não há a interação desses orbitais para constituírem, para formar o orbital molecular do tipo 2 sigma. Portanto, esse orbital tem como característica exclusiva do átomo de flúor, como aconteceu no fluoreto de lítio, embora há uma diferença entre os dois. O fluoreto de lítio é um composto iônico, ele forma um retículo cristalino, onde as ligações não são direcionais. Agora, como o fluoreto de hidrogênio, a diferença de polaridade entre eles não é tão alta como o fluoreto de lítio, ele forma ligações covalentes. Onde essa nuvem eletrônica ela se concentra entre as duas regiões internuclear, ou seja, forma-se uma ligação do tipo sigma. É o que evidenciamos então quando pegamos os espectros da molécula. Mas observa-se então que com a diferença de energia entre os orbitais 1s e 2pz, eles possuem simetrias semelhantes, eles irão se combinarem em fase para formar o orbital ligante 3 sigmas. E um orbital antiligante 4, que nós chamamos de 4 sigma, onde a maior contribuição, nós veremos daqui a pouco, quando verificarmos o contorno do orbital molecular, nós veremos que uma contribuição maior do átomo de flúor, dada a sua maior carga nuclear efetiva. Bom, se nós então colocarmos os elétrons, nós vemos que o hidrogênio apresenta um elétron no seu subnível, enquanto que o átomo de flúor, no caso, apresenta 5 elétrons nos orbitais P e 2 elétrons no orbital 2s. Se nós distribuirmos esses elétrons nos orbitais moleculares, veremos que ficaria 2 elétrons no orbital molecular de mais baixa energia, os orbitais do Px e Py, como não há orbital de simetria semelhante
advindo do hidrogênio, então eles ficarão com orbitais puros, orbitais não ligantes, conforme o orbital 2s do flúor. Eles são orbitais não ligantes, eles estão ocupados pelos dois pares de elétrons, portanto, não contribuem para a formação da ligação, da única ligação covalente que há entre o flúor. Então, observa-se também, analisando aí o contorno dos orbitais moleculares formados, que a nuvem eletrônica daqueles orbitais ligantes, eles têm uma maior contribuição dos orbitais atômicos do átomo mais eletronegativo, ou seja, com maior carga nuclear efetiva. É o que se observa-se aqui. No orbital puramente não ligante e é puramente do flúor, observa-se que a maior densidade eletrônica ele se concentra na região do átomo de flúor. Enquanto que na ligação 3 sigma, que a de fato vai formar a ligação entre o átomo de flúor e o átomo de hidrogênio, a densidade eletrônica ela está bem concentrada em torno do átomo de flúor. Enquanto que no antiligante ocorre o contrário, ou seja, como o orbital antiligante ele desestabiliza a formação da ligação e a ligação, a maior contribuição está para o átomo, no caso aqui, o orbital oriundo do 1s, ou seja, do hidrogênio. Ou seja, a nuvem eletrônica está mais concentrada nisso aí porque é uma similaridade de energia, está mais próximo energeticamente do orbital 2s. Então ele adquire esse formato e esse perfil do orbital atômico 1s. Bom, nós observamos também que esse diagrama ele tem certa similaridade com a TLV. Se nós pegarmos a molécula de ácido fluorídrico, existe uma ligação covalente entre o flúor e o hidrogênio, ou seja, uma ligação do tipo sigma, e apresenta, no caso, dois pares de elétrons, que eu vou apresentar por esses tracinhos, 3 pares de elétrons livres em torno do átomo de flúor. E esses 3 pares de elétrons livres, eles estão representados por esses 3 rapazes aqui. Esse aqui, esses 2 aqui. Ou seja, os orbitais não ligantes, eles não contribuem para a formação da ligação covalente e, portanto, ficam com pares de elétrons livres em torno do átomo de flúor. Enquanto que a ligação covalente, que é constituída por um par de elétrons, ele está justamente no orbital molecular ligante 3 sigma. E aí constitui a ligação do tipo sigma do HF. Ok, pessoal? Então, espero que tenham ficado claro como os orbitais atômicos para moléculas heteronucleares, eles interferem de forma diferente na energia, na composição dos orbitais moleculares. Então, aqui nós temos, seguindo com uma outra molécula mais complexa, nós temos a molécula de CO, ou seja, o monóxido de carbono. Observamos que as distribuições eletrônicas são diferentes para estes dois átomos. Para o oxigênio, na camada de valência, eu tenho 6 elétrons, 2 do orbital 2s e 4 do orbital 2p. Para o átomo de carbono, eu tenho 2 elétrons no orbital 2s e 2 no orbital p. E observa-se também que há uma diferença na carga nuclear efetiva com relação aos dois átomos. Há uma diferença de eletronegatividade grande entre eles. O oxigênio apresenta uma carga nuclear efetiva mais alta e, portanto, terá os seus orbitais atômicos com energia mais baixa em relação ao carbono, que tem uma carga nuclear efetiva menor e, portanto, há uma energia menor em relação aos orbitais atômicos do oxigênio. É o que veremos aqui no diagrama. Observa-se que as energias com relação aos orbitais atômicos oriundos do oxigênio têm energia mais baixa quando comparado com os orbitais atômicos do carbono. Ou seja, isso deve-se ao fato do oxigênio possuir uma carga nuclear efetiva menor. Como os núcleos interagem, atraem mais intensamente a nuvem eletrônica, ocorre um abaixamento das energias. E para compor esses orbitais, nós não mostraremos os orbitais do tipo S de ambos os átomos, porque a sua contribuição é muito pouca ou nenhuma, dada a proximidade com o núcleo e essas nuvens eletrônicas esses orbitais estão presas
ao núcleo, né, estão fortemente atraídas pelo núcleo. Então, nós começaremos a montar o diagrama a partir dos orbitais 2s e 2p da molécula. Esses orbitais aqui, 1s, nós omitiremos. A combinação desses orbitais ocorrerá dos orbitais 2s do carbono com 2s do oxigênio e formará dois orbitais moleculares, um orbital ligante, que nós chamamos de um sigma, e o orbital antiligante, 2 sigma. Observa-se então que há uma redução de energia no orbital antiligante. E vocês poderiam perguntar, desde o princípio que vimos a teoria do orbital molecular, a energia dos orbitais antiligantes seria maior do que os orbitais atômicos de origem. E é o que nós não vemos aqui nesse diagrama para o CO. Observa-se que há uma redução de energia em relação ao orbital atômico do carbono. Mas observa-se também que a justificativa para esse abaixamento é a mistura dos orbitais na composição desse orbital molecular. A mistura dos orbitais S e P, o que causa esse abaixamento. A combinação linear dos orbitais 2pz do carbono e do oxigênio formaria um orbital ligante, 3 sigma, onde há também a mistura, a participação, a contribuição dos orbitais 2s do carbono e do oxigênio para formar, o que há um abaixamento da energia também. E o seu orbital, os orbitais π, formado pela combinação lateral dos orbitais atômicos 2px e 2py de ambos os átomos. Então, formaria dois conjuntos de orbitais degenerados, um orbital ligante, π, e um orbital antiligante, 2π. Bom, e por último, formaria então o orbital molecular antiligante de mais alta energia, e observa que a participação na composição deste orbital, que tem simetria adequada e energia adequada, formará um orbital antiligante de mais alta energia, onde há a mistura desses orbitais. A maior contribuição para formar esse orbital molecular, ou seja, a densidade eletrônica está mais deslocada em torno desse átomo, que contribuiu mais para formar o orbital molecular. No orbital molecular, um sigma, nós vemos que a densidade eletrônica ela está concentrada sobre o átomo de oxigênio, porque tem maior carga nuclear efetiva. Da mesma forma que o orbital antiligante tem a sua contribuição, a sua densidade eletrônica mais concentrada no átomo do carbono, dada, no caso, a sua maior proximidade energética com esse orbital. Nós podemos observar também que o orbital 3 sigma, a sua densidade eletrônica, ela está concentrada sobre o átomo de carbono. E isso vai interferir diretamente nas ligações que o monóxido de carbono fizer, principalmente com os complexos que nós abordaremos na frente. Então, observa-se que essa densidade eletrônica, a contribuição maior foi e é do átomo, então, de carbono. Quando nós pegamos as ligações do tipo sigma, antiligante, a maior contribuição para a formação do orbital, ele reside no átomo de carbono, dada também a sua maior contribuição como átomo antiligante, como orbital, para a formação do orbital antiligante. E por último, o 4s, cuja também densidade eletrônica está a contribuição mais acentuada do átomo de carbono. Nós podemos observar, ao distribuir esses elétrons, nós vamos fazer isso agora, ou seja, o átomo de oxigênio no orbital 2s ele apresenta 2 elétrons, no átomo de carbono também 2 elétrons, no caso, no subnível P do carbono, 2 elétrons, é o que estamos colocando aqui, e no 2P do oxigênio, 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos distribuir agora nos orbitais esses conjunto de pares de elétrons nos orbitais moleculares, começando pelo de mais baixa energia, 2 elétrons, 4
Agora vamos para os orbitais do tipo P, dos orbitais moleculares oriundos dos orbitais P. Então nós temos 2 elétrons do carbono, mais 4 do oxigênio, totalizando 6. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós vemos a distribuição eletrônica nos orbitais moleculares constituídos a partir da interação da combinação linear dos orbitais atômicos do oxigênio e do carbono. Lembramos que esse orbital é de mais ocupado, de mais alta energia, nós temos o HOMO, o orbital HOMO. E o orbital desocupado, vazio, de mais baixa energia, nós temos o LUMO. Se nós pegarmos, então, a molécula do CO2, do CO, melhor dizendo, ela está dessa forma. Ou seja, eu tenho o CO ligando-se 3 ligações, uma ligação sigma e 2 pi. Então, essa seria a ligação do tipo sigma e as 2 ligações do tipo pi. Mas o que eu quero destacar é que o oxigênio ele apresenta também, além das 3 ligações, um par de elétrons, como também o carbono apresenta um par de elétrons livre em torno do carbono. Quando essa molécula ela interage com outras moléculas, elas interagirão, ou seja, para formar as ligações covalentes, para formar as ligações sigma, elas interagirão com o orbital ocupado HOMO, ou seja, o orbital de mais alta energia ocupado. Então, é através desse par de elétrons aqui do orbital HOMO, no qual ocorrerá a ligação, por exemplo, com o metal central em um complexo. No orbital LUMO, são orbitais vazios em que esse carbono também poderá receber pares de elétrons vindo de um metal central, o que nós chamamos de retrodoação. A retrodoação, nós iremos explicar futuramente nas aulas, quando estudarmos os orbitais moleculares aplicados aos complexos, que esses metais central podem oferecer pares de elétrons oriundos das suas nuvens eletrônicas de modo a fortalecer a ligação constituída entre eles e, nesse caso, tornar o composto mais estável. É através desses 2 orbitais vazios do LUMO no qual se efetuará essas ligações. Então, é comum os compostos de coordenação, por exemplo, como esse composto aqui, o cromo, constituído com 6 ligações, onde a ligação ocorrerá com o carbono do CO. É o carbono do CO que constituirá a ligação. E justamente através desse par de elétrons do orbital ocupado de mais alta energia, chamada de HOMO. Estenderemos a teoria do orbital molecular para explicar em moléculas poliatômicas, ou seja, moléculas que têm mais de 2 átomos em si. Então, nós pegamos como primeiro exemplo o hidreto de berílio, o BeH2, e é uma molécula linear, onde eu tenho como átomo central o berílio. Essa molécula em si, ela possui simetria molecular, com centro de inversão. Ou seja, os seus orbitais também podem ser classificados como G ou U. Nós somos moléculas heteronucleares, nós não tínhamos como ter centro de inversão. Portanto, nós não classificamos essas moléculas como G ou U, como vocês puderam observar. Agora, em moléculas poliatômicas, elas podem ter ou não o G ou U, dependendo de possuir ou não centro de inversão. Como nesse caso aqui, do berílio, nós temos um centro de inversão no centro da molécula do berílio, onde se nós pegarmos um ponto e passar pelo centro e rebatermos do outro lado, observe que do lado esquerdo tem um átomo exatamente igual que do lado direito. Portanto, essa molécula se constitui como um centro de inversão. Ok? Então, o que é um orbital G, que nós já discutimos, mas vamos relembrar. O G significa dizer simétrico em torno do eixo de inversão, enquanto que U é um orbital antissimétrico em torno do eixo de inversão. É o que nós vimos aqui. Se nós pegarmos o centro de inversão desse orbital,
né, e pegarmos um ponto na molécula e passarmos pelo centro e rebatermos do outro lado, observe que tem exatamente um outro orbital, outro átomo com o mesmo sinal. Então, nesse caso, ele é simétrico. Se nós dividirmos aqui esse orbital, nós teremos o mesmo átomo de um lado e de outro. O contrário é o U, que ele é antissimétrico, ou seja, se nós pegarmos um centro de inversão, um ponto no centro de inversão, pegarmos um ponto em uma das extremidades e passarmos por esse centro de inversão e formos para o outro lado, observe que agora eu tenho faces diferentes. Então, nesse caso, se nós passarmos um plano aqui dividindo na região nodal, observe que o lado esquerdo é diferente do lado direito. Nesse caso, ele é um orbital antissimétrico em torno do eixo de inversão. Bom, pessoal, o princípio para a gente montar agora o diagrama de orbitais moleculares para moléculas poliatômicas, já que nós temos 3 átomos ou mais, dividirmos essa molécula e utilizarmos o chamado método Salk ou de fragmentos, onde nós vamos pegar essa molécula e vamos dividi-las em 2 fragmentos, o metal central, ou seja, o átomo central, e os ligantes. E iremos constituir os orbitais atômicos que servirão de base para constituírem os orbitais moleculares. Então, se nós pegarmos as 2 partes da molécula, eu tenho o átomo central, que é o berílio, e os 2 átomos ligantes do hidrogênio, que constituirão os orbitais atômicos que formarão os orbitais moleculares. Então, por exemplo, se nós pegarmos o berílio ele tem os orbitais 1s, participarão dada a sua proximidade com o núcleo, então eles estão bem próximos, mas participarão os orbitais 2s e 2p vazios. Enquanto que os ligantes nós iremos formar 2 orbitais constituídos pela combinação entre eles, ou a combinação do átomo A e do átomo B, do orbital 1s, e constituirão então 2 conjuntos de orbitais. O orbital Φ+ e o Φ-. O Φ+ é o orbital ligante, onde eu tenho a contribuição do átomo A, do orbital do átomo A e do orbital do átomo B. E o orbital antiligante, que é constituído pela subtração, ou seja, pela combinação fora de fase desses 2 orbitais. Então, nós encontramos o orbital AG, ou seja, ele é simétrico em torno do eixo de inversão, e o orbital antiligante AU, que é antissimétrico. Então, desses 2 ligantes, nós encontraremos 2 orbitais, ligante e antiligante, que irão interagir, que irão se combinar com os orbitais oriundos do átomo central. Ou seja, nós dividimos a molécula em 2 fragmentos, o átomo central e os ligantes. Os ligantes deram origem a 2 orbitais, um orbital ligante e um antiligante, e o metal central vai dar origem, então, aos demais orbitais que irão se combinar. Nós temos aqui o orbital do berílio, que é um G, ele irá participar, mas a sua contribuição nós veremos que é muito baixa, ele fica como um orbital não ligante, como nós já discutimos em passagens anteriores. E o 2s do berílio, que tem esse formato aqui, e tem simetria a um G, ou seja, ele é simétrico em torno do eixo de inversão. Bom, e os orbitais 2p, onde eu tenho um orbital 2pz com simetria AU, ou seja, ela possui antissimétrico. Se nós pegarmos aqui o centro de inversão, pegarmos um ponto e passarmos por esse centro de inversão, observe que o lado esquerdo é diferente do lado direito. Então, nesse caso, esse orbital ele é antissimétrico em relação ao eixo de inversão. E os orbitais PY e PZ têm simetria EU. O ponto-chave desse método dos fragmentos esses orbitais interagirão para formar os orbitais atômicos, aqueles que possuem simetria similar, a mesma simetria, ou energia semelhantes, ou seja, para a combinação, para a formação desses orbitais, a condição é esses orbitais ter a mesma simetria
e energia semelhante, principalmente terem a mesma simetria. Ou seja, orbitais A1G só se combinarão com orbitais A1G do berílio. Da mesma forma que o orbital com simetria antiligante com simetria AU, ele só se combinará com orbitais do átomo central que também possui simetria similar, no caso, um AU. Ou seja, jamais um orbital que tem simetria A1G irá se combinar com A1U ou vice-versa. Então, a partir de então, nós montaremos o orbital molecular para a molécula do berílio. Então, após essas considerações, vamos montar o orbital. Então, aqui eu tenho um nível de energia, ou seja, o eixo de energia, e nós iremos colocar os orbitais oriundos do berílio. Então, nós temos o orbital 1s, de simetria 1G, de simetria σg, o orbital 2s, de simetria σg, e os três orbitais p com simetria σu e EU. Vamos observar que esses orbitais EU, eles não possuem correlação simétrica de orbitais do ligante, vindo aí dos hidrogênios. Então, portanto, eles se constituirão como orbitais não ligantes, como veremos. E do lado, então, dos ligantes, nós temos os dois orbitais, a combinação desses orbitais para constituírem dois orbitais. Um de simetria G, que nós chamamos de A1G, e outro antiligante de simetria A1U, onde nós observamos e já discutimos que apenas os orbitais com simetrias adequadas do ligante e do átomo de berílio, ou seja, do átomo central, é que se combinarão para formar esses orbitais moleculares. Então, nós começamos a observar aqui a diferença de energia entre esses orbitais σg e os orbitais σg do ligante é muito alta. Portanto, eles permanecerão com orbitais não ligantes, é o que vimos aqui. E se observa que a densidade eletrônica está concentrada, está sobre o átomo de berílio, o que exalta que esse orbital, a sua densidade eletrônica é tipicamente do berílio. Ele não há participação dos orbitais dos ligantes. Veja que a densidade eletrônica está exclusivamente sobre o átomo de berílio. Bom, então nós podemos começar as combinações dos orbitais que apresentam simetrias semelhantes, o σg com o AUG. Então, nós obteremos então, o orbital 2AG, cuja densidade eletrônica está sobre toda a molécula, ou seja, a participação dos orbitais tanto do berílio quanto dos ligantes, no caso do hidrogênio, e a sua densidade eletrônica está em torno de toda a molécula. E o seu orbital antiligante, de mais alta energia, e observa-se então duas regiões nodais, aqui, separando os dois lóbulos, que é constituído pela combinação do orbital em fase S com os orbitais aqui. Imagine que nós tivemos um antiligante desses dois aqui, onde eu tenho as duas bolinhas ao invés de verde, azul. Então, ficaria a combinação fora de fase, ou seja, o orbital 2s no meio dos dois lóbulos, então, do orbital ligante. Então, formaria esse orbital onde eu tenho uma maior densidade eletrônica concentrada no meio, ou seja, no átomo de berílio, e duas regiões nodais, onde não há a possibilidade de encontrar o elétron. E observa-se também que quanto maior o número de nós, maior a energia desse orbital. E observa-se então que é o orbital que terá maior energia. Bom, passamos para a próxima combinação, que é os orbitais de simetria U, ou seja, o orbital 2pz com o orbital A1U, e constituirão o orbital atômico ligante de simetria A1U, onde nós vemos a densidade eletrônica concentrada nos dois átomos, em torno, basicamente, dos dois átomos. E o seu orbital
antiligante, de mais alta energia, porque se observa que ocorre a formação de mais um nó em relação ao 3AG. Nós temos uma região nodal, duas regiões nodais e três regiões nodais. Nesse caso, como há um maior número de nós, o orbital antiligante 2AU tem maior energia do que o antiligante 3AG. E, por fim, colocamos então os dois orbitais que não possuem correspondência com relação à simetria dos orbitais dos ligantes. Então, ficaria com o orbital não ligante, e observa-se que eles são puramente orbitais do berílio, então não há a densidade eletrônica concentrada sobre um ou sobre o outro. Ok, pessoal? Então, observa-se também que as designações, mais uma vez, G, quer dizer simétrico, ou seja, nós vemos aqui os orbitais de simetria G com simétrico em relação ao centro de inversão, são os orbitais A1G, 2AG, e os orbitais de simetria antiligante, dos orbitais antissimétricos, ou seja, de simetria U, 1AU, ligante e o antiligante, ok? Aqui também nós temos o antiligante 3AG, nós temos também com o centro de inversão. Se nós pegarmos aqui no centro, pegarmos um ponto e passarmos para cá, observe que o lado esquerdo vai ser exatamente igual ao lado direito. Portanto, esse orbital antiligante 3AG, ele é simétrico em relação ao centro de inversão. Então, pessoal, nós vimos que não é tão difícil a gente montar, e partindo desse princípio, nós iremos montar os demais orbitais para as demais moléculas. Lembrando que esse orbital é simplificado e essas simetrias ela vem justamente da teoria de grupos, do grupo pontual da molécula, que nesse caso aqui é linear. Ok? Então, nós vamos aplicar agora para a distribuição em si. Nós temos, então, os 4 elétrons dos orbitais do berílio e os 2 elétrons orbitais, então, dos ligantes. Então, distribuindo então, esses elétrons orbitais moleculares, nós temos, então, os 6 pares aqui de elétrons orbitais de mais baixa energia, o que estabiliza essa ligação. Para a água, e a água nós já fizemos quando estudamos a simetria molecular, nós encontramos para cada componente da molécula as suas simetrias, uma vez que a molécula da água pertence ao grupo de ponto C2V. Então nós fizemos tudo isso aí, as representações redutíveis para cada parte em si da molécula. Então nós vimos os orbitais, a simetria, a simetria com relação às funções redutíveis do orbital 2s do oxigênio, e observe que ele tem simetria A1. Nós fizemos então para os orbitais do tipo P, Px, Py e Pz para o átomo de oxigênio, e nós vimos então que o Px seria B1, para o 2py e 2pz, B2 e A1, e a representação irredutível para as moléculas, para as ligações, as duas ligações sigmas, aqui as duas ligações sigmas da molécula da água, que é essa e essa. E nós vimos então que a soma dessas operações, do conjunto de operações, ocorrerá com a combinação dos orbitais que teriam simetria A1 e B2. Ou seja, então lá nós vimos e discutimos que o orbital 2px para a molécula da água ela não participa para a formação das duas ligações sigmas. Por quê? Porque o orbital 2px apresenta simetria B1 diferente dos demais orbitais. Então, portanto, ele não teria um correspondente com simetria similar para ocorrer a combinação linear. Então, esse orbital ele ficaria com não ligante. Para nós completarmos, então, e montarmos o diagrama da água, falta ainda as representações redutíveis do orbital S do hidrogênio. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, se nós pegarmos, então, a molécula da água,
que apresentam como grupo ponto 2 C2V e colocarmos aqui um eixo, o eixo de rotação C2 e dois planos sigmas, ou seja, o plano YZ e o XV, e fizermos as operações, encontraremos então essas soma de operações irredutíveis, onde os orbitais, que já era de se esperar, que apresentam simetria similar, o A1 e o B2, e exatamente igual às operações realizadas com relação aos orbitais do oxigênio. Então, os únicos os orbitais que apresentam simetria similar, ou seja, idêntica, vão se combinar para compor as ligações orbitais moleculares. O eixo de energia da água, nós veremos os orbitais oriundos do oxigênio. Se nós pegarmos o método do fragmento, como nós chamamos aqui, aqui nós temos os orbitais com simetrias, com as simetrias para o átomo de oxigênio, e do outro lado nós temos os dois orbitais constituídos como os ligantes de simetria A1 e B2, como nós vimos aqui lá no diagrama que nós acabamos de ver. Bom, então o orbital 1s do oxigênio há uma diferença de energia grande com relação a estes dois orbitais, se ficariam como orbitais apenas não ligantes, onde a densidade eletrônica ela se concentra sobre o átomo de oxigênio, e a combinação agora linear com os orbitais de simetria. A1 com A1 irá se combinar em fase, formando o orbital ligante, 2A1, de simetria 2A1, onde a densidade eletrônica, nós vimos aqui, está sobre toda a molécula. E o seu orbital antiligante é onde eu tenho duas regiões nodais, Então há um acréscimo de energia. E os orbitais agora com combinação do tipo B2. Eu tenho o 2py se combinando com o orbital antiligante aqui dos ligantes, B2. Esse formará o orbital ligante, onde eu tenho uma região nodal na molécula aqui, dividindo, e o seu antiligante de mais alta energia, porque agora eu tenho três regiões nodais, aqui e outra aqui. Bom, e por último, nós colocamos os orbitais não ligantes, o 2px, que tem simetria P1 e, portanto, não apresenta correspondente de orbitais com simetria similar. Nos ligantes, torna-se um orbital, aliás, ainda temos o orbital 3A, 3A1, que vem justamente da simetria A1 também, ou seja, no orbital P nós temos dois com simetria que encontram seus correspondentes, o A e o B. O último é esse B1 aqui, que fica então como orbital molecular, não ligante, ou seja, ele não participa para a formação das ligações. Se nós pegarmos agora os elétrons e colocarmos os elétrons aqui na distribuição, nós teremos essas distribuições da água. E nós observamos então que apenas duas ligações são realizadas, ou seja, esses orbitais aqui, eles são pares de elétrons livres, e nós temos então, para formar as ligações, nós temos esse orbital para formar um par, e esse orbital aqui ligante para formar o outro par da água. Então a água ficaria dessa forma, com duas ligações covalentes do tipo sigma. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Um forte abraço a todos e até a próxima.